Muito obrigado, Sr. Deputado. E se me permitissem, eu também ia fazer uma muito breve reflexão e pedir o comentário do Sr. Provedor de Justiça. Houve um ilustre jurista que disse que o pior que podia suceder a um sistema jurídico era ter uma lei dura e uma prática mole. Uma das coisas que mais me impressiona em Portugal é que, vendo comparatisticamente as leis penais portuguesas, designadamente em matéria económica ou financeira, elas são, regra geral, mais duras do que em toda a Europa. A prática está muito aquém do que se passa em vários países da Europa. E o que eu queria apelar aqui, muito rapidamente, Sr. Provedor de Justiça e Sr. Conselheiro, fazendo apelo à sua longa experiência de magistrado, era saber se alguma vez ouviu falar, lhe passou pelas mãos, ou teve conhecimento de algum crime económico ou financeiro, nem sequer falo só de corrupção, em que se tenham aplicado os mecanismos de confisco a favor do Estado dos produtos do crime. Nós vemos, por vezes, na televisão, a Polícia Judiciária, a GNR, a PSP, aliás, quase a compite entre elas, a fazer a exposição da apreensão dos produtos do crime às associações criminosas, do tráfico de droga, fundamentalmente isso. Eu gostaria de saber, Sr. Provedor, alguma vez ouviu falar que alguém que tivesse cometido crimes de corrupção ou crimes económico ou financeiros em prejuízo do Estado tivesse sido objeto de medidas que existem sobre o seu património. É que eu só ouço falar, mas certamente por desconhecimento da realidade que me rodeia, de que fulano não tem património, de que cicrano está pobre, de que fulano, novamente, até pediu assistência judiciária para se defender no processo, vivendo embora em amplos palacetes, deslocando-se em carros de alta cilindrada e muito caros, etc. Pergunto, alguma vez o Sr. Provedor teve conhecimento de que o Estado tenha conseguido em tempo atuar para recuperar aquilo em que foi prejudicado? E se a resposta for negativa ou quase negativa, se não seria necessário, Sr. Provedor, que nós tivéssemos em Portugal, para além das leis que já temos, algum mecanismo rápido e eficiente de chegar aos patrimónios que são, ao fim e ao cabo, os responsáveis últimos por este tipo de criminalidade. Muito obrigado. Começando por esta última pergunta, que é mais impressiva, é evidente que a minha resposta, como observador, não direi especializado, mas mediano, é não. Salvo as apreensões, digamos, nos delitos aduaneiros e na droga. Pois os carros são usados e tal. Salvo nessas caras. De resto. Não sabe bem do que é que eu estou a falar. Fora isso, fora as drogas, os bancos, eu estou a falar de crimes económico-financeiros. Não, mas eu iria antes uma outra questão que suscitou o Sr. Dr. Vera Jardim, Presidente desta Comissão, que é a lei dura e prática mole. Evidentemente que é também um problema da formação dos próprios juízes e da sensibilidade aos crimes económico-financeiros. É realmente aqui, talvez, a necessidade da reponderação profunda da formação dos juízes. Porque, efetivamente, também não conheço casos de grandes ou até de pequenas, mas frequentes condenações por crimes económico-financeiros. Também não conheço. Portanto, o sistema responde mal. Se o legislador não responde, o sistema responde mal à repressão dos crimes económico-financeiros.
Portanto, quer dizer, é uma das lacunas, e coisa curiosa, aí é que eu posso quase dizer que o defeito de fabrico será nosso, porque, olhando na legislação, não é preciso ir muito longe, aos Estados Unidos ou até aqui a França, verificamos que efetivamente são muito mais frequentes os julgamentos de crimes económicos ou financeiros nos tribunais. Portanto, quer dizer, é uma área em que efetivamente terá que haver uma profunda reflexão e uma profunda alteração, não tanto das leis, mas no sistema de aplicação das leis, de sancionamento. Sr. Presidente, permite-me só, e o Sr. Conselheiro, só que diga uma pequena coisa. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer Com o seguinte, autorização do Sr. Conselheiro. nós tivemos uma iniciativa legislativa no sentido de criar uma nova medida de coação, que é aquela que se deve apreender todos os bens quando existam indícios de uma disparidade manifesta entre o produto ou o modo de vida ou os bens que uma determinada pessoa tem e os seus rendimentos. Isto é, para que os juízes e procuradores, logo no início dos inquéritos, tenham a percepção e a sensibilidade para essas questões. Mas essa iniciativa foi chumbada pelo Partido Socialista. Permite. Já agora pedia o Sr. Conselheiro se fizesse o favor de conjugar isso com a proibição constitucional do confisco e da legítima expectativa que todos os cidadãos têm da inocência. Difícil. Não, o problema também é este. Aliás, curiosamente, é um problema também do sistema garantístico. O problema é este, quer dizer, não duvido nada que no dia em que isso fosse efetivado proliferassem os recursos e isso demorasse, arrastasse no tempo, além de que é óbvio que essa apreensão podia ser eficaz em termos de resolução. Posteriormente, é ao legislador que convém, que compete fazer a opção entre maior eficácia, talvez com uma atenuação das liberdades e garantias do cidadão, ou privilegiar o sistema garantístico. Isto é um problema que fica aqui nesta casa, que eu deixo cá. Não é a mim que me compete, mas é Vossas Excelências, enquanto legisladores, que terão que fazer a pesagem destes dois pontos. Isto, aliás, é válido também. Eu tive a oportunidade de ir ao Conselho Superior de Justiça, este órgão que já existia, que foi agora convocado, com estas medidas de agilização da prisão preventiva e dos processos. É o problema que eu ponho também, ver em que medida o regime dos recursos não terá que ser revisto para, de alguma maneira, dar uma contrapartida para a eficácia da ação